Olá a todos, Ferhel aqui novamente, e o vídeo de hoje é um vídeo de notícias, né, relacionadas à tecnologia, né, principalmente a área de informática, que eu gosto de trazer para vocês. E as notícias que eu escolhi foi o lançamento do Windows 11, né, e um supercomputador da Petrobras, o nome dele é Dragão. Então eu vou falar um pouco sobre essas novidades no mundo da tecnologia. Bom, a primeira novidade que tem é que a Microsoft decidiu que vai fazer uma nova versão do Windows e o nome dela vai ser Windows 11, né? Por enquanto ainda está em versão de beta, mas o lançamento está bem próximo de acontecer. Dentro de alguns dias, né? Provavelmente já vai ter essa nova versão desse sistema, novo sistema operacional da Microsoft. O que eu reparei nele, pelo que eu vi? Ele vai ter elementos daquele Windows 10X que foi cancelado, pelo que eu percebi, né? E ele vai ter algumas mudanças ali relacionadas a bordas de janelas, né? Que vão ser mais arredondadas, né? E a interface dele tá uma mistura, o ambiente gráfico dele agora tá uma mistura meio de algumas distribuições Linux com o macOS. Uma das primeiras coisas que tá bem diferente assim em relação ao Windows 10 é a barra, onde o menu iniciar, em vez de estar por padrão no canto esquerdo, está centralizado, né? E aí, isso daí remete a algumas distros Linux que usam desse meio, assim, o DeepinOS faz isso. E quando você abre, o método que abre remete a algumas coisas parecidas com o macOS e com distros também Linux baseadas no GNOME, mas de uma forma um pouco diferente. Mas a gente viu que eles estão querendo evoluir essa parte também gráfica para tipo sair um pouco daquele padrão que tinha no Windows, que até o 7 era de um jeito, depois foi mudando, aí no 10 voltou, mas aí eles foram mudando aos poucos, né? Para ter uma cara um pouco mais moderna. Isso pode afetar alguns usuários, já que mudanças às vezes são meio... as pessoas sentem essas mudanças, né? Por isso que mesmo hoje em dia fazendo uma comparação, o Linux também sendo um sistema de fácil uso, né? Ele é bom também, né? O Windows é bom, o Linux é bom, todos os sistemas operacionais hoje em dia eles são bons, mas mesmo o Linux, ele tendo distribuições de fácil uso, as pessoas acabam às vezes não usando muito por conta disso, por ele ter certas diferenças em relação ao Windows. Aí as pessoas acabam meio que penando ou tipo não entendendo algumas coisas. E no caso do Windows 11, talvez as pessoas possam algumas pessoas possam ter essa dificuldade, pois o ambiente gráfico deu uma mudada extremamente drástica em relação ao 10. E tem gente que inclusive não usa o 10 até hoje e prefere estar usando o 7 ainda, mesmo o 7 ele estando extremamente defasado, né? Muito por conta disso, por conta de mudanças na aparência do sistema. Então, vamos aguardar e ver como que vai ser esse novo Windows, né? Como que as pessoas vão usar ele, né? O que elas vão achar, né? Mas é aquela coisa, tem muita gente que também fala que geralmente as primeiras versões dos sistemas da Microsoft tem muitos bugs, né? Mas vamos aguardar, vamos ver no que vai dar. A segunda notícia que eu tenho para trazer para vocês é uma que eu falei, né, do supercomputador novo da Petrobras, o Dragão, né? E o que esse supercomputador ele tem de interessante, né? Uma das coisas que ele tem de interessante é a capacidade de memória RAM que ele tem. A gente está acostumado a ter computadores com 6 GB de memória RAM, 8 GB, 16 GB, 32 GB de memória RAM, né? Só que quando a gente fala de supercomputadores, eles são equipamentos robustos e grandes que são utilizados para projetos estratégicos, projetos específicos, né? E ele tem
a capacidade de ter 200 terabytes de memória RAM. Isso seria o equivalente a uma potência de 4 milhões de smartphones ou 100 mil notebooks, né? Ou seja, é muito rápido, né, esse computador. Processador dele provavelmente deve ser um cluster de Intel Xeon, né, que é o preferido que eles usam, né, mas não foi entrado em detalhes dessa parte de qual processador este supercomputador está usando. Quando eu falo cluster, é porque você não tem somente um processador, você tem uma junção de vários processadores para estarem rodando essa atividade, assim como provavelmente pode ter a junção de várias GPUs para fazer alguma coisa funcionar. Sobre o sistema operacional, também não foi falado qual o sistema operacional que este supercomputador está usando, né? Porém, eu levo a crer que o sistema operacional desse supercomputador muito provavelmente deve ser Linux, né? E aí eu explico por quê. O Linux, ele para desktops e notebooks, ou seja, para uso de usuário final, o usuário comum, ele é o terceiro lugar. Ele está atrás do Windows e do macOS. Só que quando você vai para outras categorias relacionadas à tecnologia da informação, à informática, o Linux é o topo, é o primeiro. Tanto que em servidores, né, geralmente servidores web, servidores de banco de dados, servidores de internet, todos esses servidores, o Linux ele domina o mercado nesse quesito. Você tem 99% dos computadores, dos servidores, né, que usam Linux, e 1% usam Windows Server ou outros sistemas, né? E nesses 99% aí de Linux também pode de repente ter alguns sistemas baseados em Unix, como o BSD, né, e por aí vai. Mas a maioria utiliza Linux, né, em sua totalidade. E os supercomputadores, eles são como se fossem servidores mais fortes ainda, né, mais robustos, né? E também, nesse caso, o Linux ele também reina muito bem nessa área, né? Por vários motivos, né? Por exemplo, por ele ser modular, por de repente você poder construir o sistema operacional destinado a somente aquela atividade, né, que você vai realizar. Então, as pessoas acabam usando Linux, né? Para esses desenvolvimentos aí de supercomputadores, né? Esses supercomputadores, a grande maioria usa Linux. Acho que a cada 100 supercomputadores, 93 ou 94 acabam utilizando Linux. Só 6 que utilizam outros sistemas operacionais, né? O Windows, né? Ou Mac, nem sei se tem para supercomputadores assim, mas a grande maioria esmagadora também nesta área. O Linux acaba se sobressaindo sobre os outros sistemas, né? E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você acha que esse supercomputador aí, o Dragão da Petrobras, ele deve estar usando o Linux ou está usando outro sistema? O que vocês acham disso? E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, né? Deixem a opinião de vocês sobre esse assunto, né? Muito importante para mim, né? E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado, até a próxima e falou e até mais.